Bom dia a todos, né? Quem não me conhece aí, como o Bispo Éder disse, eu sou Mateus, sou professor do seminário e membro aqui da sede. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Lucas. Lucas, no capítulo 8, a gente vai ler os versos 11 ao verso 15. Lucas, capítulo 8, os versos 11 ao 15. A gente vai meditar um pouco, pessoal, sobre a parábola do semeador. Essa palavra, né, essa parábola é uma palavra famosa, uma palavra bastante conhecida. Há vários sermões sobre isso. Mas eu tenho meditado nele e eu acho que a mensagem que ele traz é muito pertinente para o momento, né, da igreja que nós estamos vivendo, a igreja metodista eu falo, né? Como também a igreja do Brasil. No último retiro de Páscoa que a gente fez aqui, né, da primeira região, o foco foi o discipulado, né? Ou seja, voltando às raízes aí da igreja metodista. Então a gente vai falar um pouco disso. Amém? Então vamos lá. Lucas 8, de 11 ao 15, diz assim: Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e, na hora da provação, se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Gravem essa frase aí, pessoal. Frutificam com perseverança. Quando a gente fala de perseverança, pessoal, os mais familiarizados aí com a Bíblia, já pensa lá em João, né, no capítulo 15, no verso 4, onde Jesus diz: sem mim nada podeis fazer, permanecedes em mim, a fim de que frutifiquem, a fim de que dê muitos frutos. E com certeza essa frase aqui de Lucas 8,15 tem totalmente a ver com a advertência de Jesus ali em João, no capítulo 15, no verso 4, da questão da permanência, né? Ou seja, da perseverança, a perseverança em Jesus e a frutificação. E eu quero falar um pouco aqui com vocês, pessoal, sobre, usando, né, essa parábola aqui como pano de fundo, o conceito bíblico de frutificação. Desde o advento, pessoal, da chamada era do neopentecostalismo, onde se focou demais na questão do evangelismo, houve não uma deturpação, não chega a ser uma deturpação, mas houve um reducionismo, houve uma diminuição drástica, podemos dizer, do conceito bíblico de frutificação. Isso principalmente nas primeiras décadas, né, as 2 primeiras décadas aí dos anos 2000, ou seja, do século 21. Então, qual que é o reducionismo que se deu em detrimento do conceito bíblico de frutificação? Frutificação é ganhar vidas. O conceito bíblico de frutificação foi interpretado e tem sido considerado somente na questão de ganhar vidas. A gente precisa entender, pessoal, que na Bíblia, talvez isso vai chocar alguns, mas eu vou provar biblicamente. Não existe, pessoal, nenhum mandamento bíblico
sobre ganhar vidas. Há, sim, vários mandamentos sobre evangelizar. Por quê, pessoal? A conversão não é uma obra humana. A conversão é uma obra divina. É uma obra da graça. Então, é Ele que opera. Ou seja, pessoal, muitas vezes, e eu falo que eu já passei por isso também, e já lidei com pessoas frustradas nesse sentido, em que, na seguinte realidade, olha, eu evangelizo, eu prego a palavra, eu procuro, na melhor maneira possível, viver a palavra, mas eu não vejo frutos. As pessoas a quem eu prego não se convertem. E na Bíblia não tem nenhum mandamento dizendo, ide e convertei. Por quê? Porque não é obra nossa. Lá em Mateus 28:19 é o mandamento de discipular, que é muito claro ali de Jesus, mas ele diz, ide a todas as nações, discipulando. O que é discipular? Eu ensinar sobre o reino de Deus. É interessante que quando Lucas, no começo do livro de Atos, quando ele vai começar ali, na sua introdução, ele diz, escrevi o primeiro livro, ó excelentíssimo Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Prestem atenção, nesses dois verbos. Uma coisa que eu sempre digo é que na Bíblia não existem meros detalhes. Quem é que me acompanha sabe disso, E Lucas, ele não colocou esses dois verbos à toa, mas ele quis estabelecer uma espécie de síntese do ministério de Jesus. Ou seja, Jesus, ele consistiu em fazer, ou seja, obedecer, cumprir o plano da redenção. Por isso que antes ali de expirar, entregar o seu espírito, lá em João 19:30, ele vai dizer, está consumado. Ou seja, está completo, está feito. Ou seja, ele cumpriu todo o plano, mas ele também ensinou. Então, o ide, pessoal, é algo muito claro. A ordem do evangelismo é muito clara. Porém, pessoal, a frutificação bíblica, o conceito bíblico de frutificação, não é apenas ganhar vidas, embora seja parte, obviamente. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque, como eu disse, por conta do advento do neopentecostalismo, que deu muita ênfase no ganhar vidas, hoje nós vemos igrejas cheias, igrejas grandes, com muitas pessoas, mas cuja liderança não manifesta a frutificação principal que a Bíblia descreve. Qual é? Manifestar a imagem de Jesus. Essa é a questão. Essa é a frutificação, pessoal, que a Bíblia diz. E o frutificar com perseverança. Porque lá em João 15, Jesus ele usa um exemplo ali muito claro, quando ele fala sobre o meu pai é o agricultor e eu sou a videira. E vós sois os ramos. Se vocês permanecerem em mim, vocês darão muitos frutos. E isso é um princípio básico, O galho de uma jabuticabeira não vai dar morango. O que ele vai dar? Vai dar jabuticaba. Ou seja, o galho vai frutificar de acordo, ou seja, segundo a espécie do caule a qual ele está ligado. O Donegá pode falar isso com mais propriedade que eu, Donegá? É uma coisa, é um princípio natural que o próprio Deus estabeleceu, obviamente. Então, se Jesus, ele é a videira, e nós somos os galhos ligados a ele, nós como galhos ligados à videira, qual o fruto que a gente vai dar? Manifestar a vida de Jesus. Por isso que em Romanos 8:29, o apóstolo Paulo vai dizer, e todos nós, todos aqueles aos quais os escolheu, Deus também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E é interessante quando a gente vai nesse texto, a palavra imagem ali, que aparece no texto grego, a palavra fotismos,
E fotismos, pessoal, interessante essa palavra, porque ela é derivada da palavra fotos, que significa luz, mas é a luz que reflete uma imagem. Fotos, pessoal, fala de foto. E o que é a foto, pessoal? Foto nada mais é do que uma projeção de luz gerando uma imagem. Então, quando o apóstolo Paulo usa a palavra fotismos ali, que é traduzida como imagem, ele está trazendo o princípio da foto, ou seja, a foto mesmo, que revela essa imagem. Então, o propósito de Deus para nós é que nós reflitamos a imagem de Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, quando Jesus fala lá em João 15,4, como eu disse, que nós precisamos perseverar nele, e antes disso ele usa a imagem, ele usa a metáfora, né, a analogia ali do galho ligado à videira, ligado ao caule, é justamente o fato de que nós precisamos manifestar essa imagem, ou seja, manifestar a vida de Jesus. Porque uma das formas, um dos propósitos pelos quais Jesus se encarnou, quando a gente fala sobre a encarnação de Jesus, a gente sempre pensa na obra salvadora, né, a obra redentora. Isso é verdade? É óbvio. Mas não é só isso, pessoal. Jesus, além de vir cumprir toda a plenitude da redenção, da obra da salvação, ele também veio ser Emanuel, ou seja, ele veio ser Deus conosco. Ele veio revelar quem Deus é. Por isso que Paulo, lá em Colossenses 2,9, ele vai dizer que Jesus manifestou corporalmente a plenitude da divindade, ou seja, a plenitude da pessoa de Deus. O próprio Jesus, ele falou isso, né, para Filipe. Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus falou, por que você está dizendo para mostrar o Pai? Eu estou aqui. Quem me vê o Pai. Ou seja, Jesus, ele veio manifestar Deus. Ele veio ser a plena manifestação de Deus em meio aos homens. Mas ele veio também ser o modelo de ser humano a qual todo ser humano deve ser. Então, isso é frutificação. E aí nós vamos ver agora, já que nós definimos aqui, a Bíblia define, né? Eu poderia falar só sobre a sustentação bíblica sobre a frutificação, que é manifestar a imagem de Jesus. Então, como eu disse, quando nós reduzimos essa frutificação a apenas o ganhar almas, e aqui, pessoal, não estou criticando, tá? É lógico que a missão da igreja é evangelizar, é ser canal para que as pessoas acheguem a Jesus. Isso é óbvio, isso a gente nem vai discutir. O que eu quero dizer aqui é que nós não podemos se ater a isso, porque, como eu disse, há muitas igrejas que, infelizmente, reduziram, compraram essa redução do conceito bíblico de frutificação, baratearam o evangelho muito, a fim de angariar mais pessoas. E você vê, né, surgiu recentemente, não tem 10 anos, eles sempre vão fazendo esses levantamentos, né? O IBGE, em 2020, foi publicado em 2021, uma pesquisa que disse que o Brasil tem 81% de cristãos, sendo 30% protestantes e 51% católicos. Os cristãos ortodoxos, né, que é a Igreja Oriental, não chega a 1%. Mas, enfim, a questão é, por que o Brasil, isso é um dos levantamentos do estudo, e depois muitas pessoas trabalharam em cima desses dados, por que o Brasil é a maioria cristã e nós estamos numa sociedade cada vez mais secular? Por que o cristianismo não é relevante como ele deveria ser? Lá em Romanos 8,19, o apóstolo Paulo diz que a ardente expectativa da criação aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. E essa manifestação dos filhos de Deus é justamente o fato da igreja refletir a sua imagem. Então não adianta ter igreja cheia. Não adianta a gente fazer campanhas e baratear o evangelho para que nós tenhamos uma igreja cheia.
Isso não é frutificar. Mas frutificar, como Jesus diz lá em Mateus 28:19, é discipular pessoas, ensinando tudo o que eu lhes tenho dito. Ou seja, é sim formar pessoas, é sim discipular pessoas, é sim batizá-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas gerar nelas o caráter de Jesus. Pessoal, coloca o dedinho aí na passagem de Lucas, porque a gente vai voltar nela. Vamos rapidamente lá em Colossenses. Eu quero meditar rapidamente, falando ainda sobre isso. Colossenses 1, no verso 28. Paulo, pessoal, ele fala do caráter desse discipulado a qual nós somos chamados a exercer. Colossenses 1, 28 diz assim: a qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ou seja, todo ser humano, e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Pessoal, isso aqui é fundamental. Não adianta a gente entregar para Deus uma igreja cheia, mas cheia de pessoas que não reflitam o caráter de Cristo. Isso não é frutificação. Isso é inchaço. E, infelizmente, a igreja do Brasil está inchada. Por quê? Porque são muitas pessoas que foram, entre aspas, convertidas debaixo de um evangelho da facilidade, o evangelho da prosperidade, o evangelho vem que você vai ser rico, o evangelho vem que vai ser tudo fácil, você não vai ter problema. O Mateus está aí pregando com a Elvira do lado, porque ele está em pecado, alguma coisa está errada com ele, e aí vira, com perdão da palavra, uma urucubaca gospel. Não, tem que quebrar isso aí. Aí vira a boa cumba, né? Porque tem a macumba e a boa cumba. Mas o princípio é o mesmo, é o misticismo. Aí é o evangelho que tem a oração certa para quebrar a maldição. E a Bíblia não ensina nada disso. E graças a Deus nós estamos num ministério aqui muito maduro nesse sentido, graças a Deus. Mas infelizmente não é a realidade da maioria. Por quê? Porque deturparam o evangelho por conta de um conceito errado de frutificação. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo, o cerne da frutificação é gerar nas pessoas o caráter de Cristo. Mas nós só conseguiremos isso se nós estivermos em Cristo, ligados. O galho que é cortado da árvore, ele deixa de frutificar. Então, nós só frutificaremos se nós permanecermos em Cristo. Então, pessoal, dito isso, vamos voltar lá para Lucas. E eu não sei porquê, toda vez comigo esse relógio corre mais rápido. Toda vez. Então, vamos lá. Mas eu prometo que eu vou ser rápido. Pessoal, então nós falamos sobre frutificar com perseverança. Eu não vou me ater, pessoal, aqui eu li só o significado da parábola, né? A gente não vai até a leitura da parábola que Jesus contou, porque já é uma coisa conhecida, e a gente não vai ter tempo. Mas uma coisa que a gente tem que considerar aqui é que a explicação da parábola foi dada apenas aos discípulos. E eu já disse isso também, até que depois a gente vai para a Bíblia e não é bem isso, né? Mas quantos de vocês já ouviram assim? Não, Jesus ele pregava por parábolas porque era uma coisa fácil assim, para o povo entender. Pessoal, não é isso que a Bíblia diz, não. Jesus falou, eu lhes conto por parábolas para eles não entenderem mesmo, para se cumprir aquilo que está no livro de Isaías. Obrigado, Juninho, valeu, cara. Para se cumprir aquilo que está no livro de Isaías. Vendo, não vejam, entendo, não entendam. Então, depois, se vocês quiserem ler em casa, a partir do verso 9, vocês vão ver que Jesus vai falar isso. Ó, a eles não é dado entender, mas a vocês eu vou dar explicação. O que isso traz para a gente? A diferença que a Bíblia também fala, isso aí daria um sermão só disso, a diferença que a Bíblia diz entre o nosso relacionamento, sobre o nosso relacionamento com Jesus, se é um relacionamento de multidão ou se é um relacionamento de discipulado. Se nós somos multidão ou se nós somos discípulos.
Grosso modo, a multidão vai atrás dos milagres. Os discípulos vão atrás do próprio Cristo. E aí a gente precisa analisar quem somos nós nessa questão. E essa questão da multidão e do discípulo está muito ligado ao conceito errado de frutificação. Porque, infelizmente, por conta desse reducionismo do conceito de frutificação é só ganhar vida, a gente se inclui, obviamente, como igreja do Senhor na terra, mas a igreja do Senhor tem gerado o quê? Multidão e não discípulos. Por conta do falso evangelho, porque é aquela questão, não, se frutificar é só ganhar vida, fácil. Ganhar vida, gente, é a coisa mais fácil que tem, entre aspas, né? Você faz um modão gospel, chama lá o povo, quer aceitar Jesus, irmão? Vamos embora. A questão é refletir o caráter. E aí que entra a questão do discipulado, porque o discipulado não é uma coisa fácil. O discipulado é pelo sobrenatural. É uma obra sobrenatural, a gente precisa muito da graça. Como a gente leu lá em Colossenses 1:28, o apóstolo Paulo fala, vos ensinando com toda a sabedoria. Não é qualquer coisa, pessoal, há um esforço. Por isso que nós temos o seminário, por isso que nós investimos no ensino. O discipulado é uma coisa, pessoal, difícil. Ele é um desdobramento do nosso relacionamento com Jesus. Só que aí, como eu disse, a gente precisa primeiramente estar ligado em Cristo. E aí, agora eu quero falar sobre algumas características, 3, na verdade, a fim de que nós frutifiquemos com perseverança. Porque se frutificar com perseverança, fala também do fato de que o nosso fruto permaneça. Porque é muito triste, com certeza a maioria que já passou por isso, quando nós investimos na vida de uma pessoa, nós investimos no discipulado, nós investimos ali no ensino da palavra, a fim de formar nele o caráter de Cristo, e essa pessoa não permanece. É ou não é triste, pessoal? É triste. Mas aqui Jesus ele fala, frutificação com perseverança. Então vamos lá, no verso 11, o primeiro ponto é, a semente, Jesus diz, né? Esse é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Quando Jesus disse isso, pessoal, ele não falou somente, embora ele também disse isso, ele não falou somente na questão metafórica da coisa, na questão analógica, né? Análoga. Ele não fez só um exemplo, mas ele estava falando da substância mesmo, da palavra de Deus como substância. Quando ele diz a semente é a palavra de Deus, Jesus está trazendo o princípio da semente como origem da vida. O que ele está trazendo aqui? O fato de que a palavra de Deus é a origem de todas as coisas. Quando ele diz a semente a palavra de Deus, ele está trazendo o princípio de Gênesis 1:3. Disse Deus, haja luz e houve luz. Que é o que o Salmo 33:6 diz. E Deus disse, e tudo passou a existir. Ele está trazendo esse conceito, que é o conceito do Vaiomer Elohim. Disse Deus. Quando Deus diz, tudo passa a existir. Isso é um conceito muito caro e muito claro para um judeu. A palavra de Deus, ela traz a existência. E quando nós, pela palavra, pelo ensino, jogamos no coração das pessoas a semente da palavra de Deus, nós estamos gerando a vida de Deus nela. Por isso, pessoal, que a ministração da palavra é algo extremamente importante. E, infelizmente, né, nós vemos igrejas que você vai no culto, é só louvor. E são louvores que parecem mantras. Fica uma repetição sem sentido, pessoal. E se não tiver ensino da palavra, não tem semente. E se não tem semente, não tem frutificação. Se o camarada quer colher alguma coisa, ele precisa plantar. E como é que ele planta? Jogando a semente.
Então, como que a igreja quer frutificar, ou seja, gerar o caráter de Cristo nas pessoas, se eles não jogam a semente, que é o princípio da vida? Então, a igreja que não tem ensino, com certeza ela não vai frutificar. E saindo do macro, a questão é para o micro. Para que nós sejamos usados por Deus para refletir o caráter de Deus na vida das pessoas, nós precisamos, primeiramente, refletir esse caráter. A questão é, nós temos recebido no nosso coração a semente da palavra de Deus, ou seja, quanto tempo você não gasta, né? Porque na verdade não é desperdício, mas é investimento. Quantas horas do seu dia, quanto tempo do seu dia você investe meditando na palavra de Deus, a fim de que a semente esteja sendo ministrada no seu coração. Sem semente não há vida, sem a vida não há frutificação. Então a semente é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é aquela palavra que deu a origem a todas as coisas. Por isso que João, falando sobre Jesus, ele vai dizer, no princípio é o verbo, no princípio é a palavra. Jesus estava dizendo isso. A semente é a palavra. Ou seja, qual o teor do nosso evangelho? Qual o teor do evangelho que a gente vive? Infelizmente, pessoal, aqui eu não estou criticando, pelo amor de Deus, mas nós precisamos discernir os nossos tempos, o tempo em que nós vivemos, a fim de que a gente possa diferenciar a coisa. Então, hoje a igreja não frutifica porque o evangelho não é Cristo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, o apóstolo Paulo diz, olha, eu não vim pregar com sabedoria, com toda ali a sofisticação linguística, mas eu prego Cristo, e Cristo crucificado. Porque, infelizmente, também o pessoal só pega a primeira parte, né? Eu prego Cristo, beleza. Mas ele não é um Cristo crucificado. É um Cristo que coaduna com o padrão do mundo. É o Cristo gay, é o Cristo Che Guevara, é o Cristo conforme o gosto do cliente. É o Cristo de esquerda, progressista, né? Ou seja, todos os tipos de Cristo, mas não é o Cristo crucificado. E aí nós temos um problema. Ou seja, pessoal, hoje também é muito comum a gente ver um evangelho do amor. Ou seja, é a elaboração de um Cristo que não é justiça, mas só é amor. Não, deixa o cara do jeito que ele está, pode vir, Deus ama. Realmente, Deus ama. Mas a palavra é para gerar o caráter. A frutificação é gerar o caráter. Então, hoje nós temos, por exemplo, as igrejas inclusivistas. É lógico que uma igreja dessa vai, entre aspas, frutificar. Mas vai frutificar um conceito errado de frutificação. Porque se a pessoa não tiver consciência e abandonar o seu pecado, obviamente o caráter de Cristo não vai ser manifesto nela. Mas tudo isso é consequência de que qual é a semente que tem sido pregada? Qual é a semente, pessoal? É Cristo crucificado, como o apóstolo Paulo diz? Porque o Cristo que não passa pela cruz e ressuscita não é o Cristo que a Bíblia declara, não é o Cristo que é a base da nossa fé. Aquilo que Hebreus 12:2 vai dizer, o autor e consumador da nossa fé. Então, o nosso evangelho precisa passar pela cruz. Obviamente que ele não fica só na cruz, mas ele também atinge a ressurreição. E ele vive, a nossa fé é uma fé viva e que se manifesta no nosso pensar, sentir e agir. Ok, pessoal, então nós precisamos entender o teor do evangelho. A semente é a palavra de Deus. É o Cristo crucificado. É a palavra que deu origem a todas as coisas. Depois, no versículo 12, nós vemos: a que caiu à beira do caminho são os que ouviram. Venha seguir o diabo e arrebata-lhe do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Pessoal, infelizmente, como fruto do processo histórico, né, o chamado modernismo, criou-se uma falsa separação entre coração e mente.
entre coração e cérebro. Tem uma escritora que eu gosto bastante, a Nancy Pearson, ela tem um livro, chama Verdade Absoluta, Libertando o Cristianismo do seu Cativeiro Cultural. E ela fala dessa falsa diferença. Então, hoje, se a gente perguntar para uma pessoa, por exemplo, o que é o coração? Ela vai dizer, coração é a sede dos sentimentos. E o que é a mente? Não, a mente é a sede da razão. Mas isso é o conceito que, para um judeu, é muito estranho. Porque coração fala de tudo. O coração abarca tudo, pessoal. O coração é o centro da personalidade do ser humano. Por isso que Provérbios 4:23, por exemplo, vai dizer: de todas as coisas que deves guardar, guardas o coração, porque dele procedem todas as fontes da vida. Então não é a música do Xambinho, né? Agora eu revelei minha idade. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. O tio Flávio lembra dessa propaganda, com certeza. É, né? Pois é, revelei minha idade. Então não é isso aí, pessoal. Por que é importante a gente pensar um pouco sobre essa falsa diferença? Porque, infelizmente, muitas pessoas ouvem a palavra de Deus apenas na mente. Eles apenas raciocinam. Olha, até que faz sentido. Quantos de vocês não já viram pessoas que não seguem a fé, mas acham a fé bonita? O cristianismo é de vocês, cara, a fé é bonita, hein? Olha, fé é bonita, hein? Meu filho, eu falo para meu filho ir. E o senhor? Para mim, é bonito, hein? Faz sentido, é uma benção, é uma benção, é uma benção. Não, que benção, Mas o cara não quer. Por quê? Porque para ele não caiu no coração dele. Está só na mente. É uma coisa que faz sentido, bonito. Jesus, nossa, um grande homem. Um grande homem, mas não gerou. Não vingou, a semente não vingou. Fica só na mente. Ou também nós temos o outro lado da moeda. Cai só no coração. É aquele emocionalismo. É aquele sentimentalismo. A pessoa vem no culto, ouve uma música, e eu não estou dizendo, pessoal, que Deus não pode falar com a gente no louvor. Eu já cansei de ouvir Deus no louvor e ser ministrado por Deus no louvor. Não é isso. O que eu estou dizendo, pessoal, é essa falsa separação que muitas pessoas fazem, infelizmente. Então, é aquela coisa, a pessoa ouve a palavra, o bispo Herder que está pregando, e, nossa, aquilo tocou o quê? As emoções. Nossa, que palavra bonita, olha, o Herder fala as palavras bonitas, gente, que coisa linda. Só que, pessoal, sentimentalismo, quando a fé dela precisar ser provada, e vai ser provada, a fé dela vai ser provada, não vai permanecer. Por quê? Porque ou está só no nível da mente, ou está só no nível do sentimentalismo. Só que a Bíblia fala que o ser humano, ele é integral. Ou seja, amará o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças, que é a principal oração do judeu, que é o Deuteronômio 6,5, Shema Israel. E quando Jesus ele vai falar isso para os fariseus que o questionavam, ele acrescenta o quê? O intelecto, a dianoia, que é o entendimento. Então ele vai dizer, citando o Shema, né? Porque o judeu é a principal oração. Amará o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu intelecto. Então Jesus, logicamente que ele já está falando para um judeu que já por conta do período intertestamentário ali, o período de silêncio profético, 400 anos, os judeus foram muito influenciados pela filosofia grega, por conta da expansão do Império de Alexandre o Grande. Então, nos dias de Jesus, o judaísmo ali ele já está um pouco mais intelectualizado, mas uma intelectualidade baseada na filosofia grega. Perdão. Então, Jesus ele já está dizendo sobre essa intelectualidade também precisa ser submissa, também precisa receber a palavra de Deus. Então, é integral, pessoal. Então, a gente precisa analisar se a palavra de Deus ela tem alcançado, ela tem transformado, tem mudado a nossa vida de maneira completa. Porque para uns, como eu disse, ela muda somente o coração
coração visto como sede dos sentimentos. Ah, eu gosto de ir no culto porque, nossa, eu sinto uma coisa tão gostosa. E aí o dia que você não sentir essa coisa gostosa, como é que vai ser? Porque vai ter situações que você não vai sentir essa coisa gostosa. Ou às vezes fica só no nível da mente. Não, olha, a fé faz sentido. Faz sentido, mas por que ele não tem transformado a sua vida? Então precisa ser integral. Então é isso que Jesus está dizendo. O 13. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Estes não têm raiz. Creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Pessoal, isso é o que nós mais temos visto hoje em dia. E como eu disse, é fruto de uma deturpação do evangelho, que é o evangelho, por exemplo, da prosperidade, né? Hoje é o coaching. Então é aquela questão puramente motivacional. Não, você é vencedor. Sim, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Aí está a diferença. Então o pessoal do coaching, né, eu já vi muitos, que pega só a primeira parte do versículo. Você é mais do que vencedor, amém, amém, aleluia. Mas você é vencedor por você mesmo ou por meio daquele que vos amou? Aí está a diferença, pessoal. Só que aí, como eu disse, o pessoal amputa, né, o evangelho para poder trazer mais gente por conta do conceito equivocado de frutificação. E aí, o pessoal esquece que você só é o vencedor em Jesus se você passa por lutas. O apóstolo Paulo, lá para Timóteo, ele diz: apresentei como um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Alguém aprovado, ele precisa ser primeiramente provado. E aí que Tiago vai dizer: tendes por motivo de grande alegria o passardes por provações, a fim de que a vossa fé produza perseverança. E a frutificação aqui que Jesus ensina não é uma frutificação com perseverança? Então, pessoal, o evangelho de Cristo, a vida com Cristo, tem momentos difíceis? Tem. Eu que os diga. Tem momentos difíceis. Só que é certo, pessoal, nós temos a vitória. É certo, e eu sou prova disso. Pelos médicos era já para eu ter batido as botas há muito tempo. Mas estou aqui firme e forte. Graças a Deus. E quero até agradecer a Thelma, né? Ela falou muito sobre ansiedade. E em alguns momentos, até esse ano mesmo, do nada assim eu senti uma fraqueza tão grande, uma palpitação no coração e parecia que eu ia morrer. E eu me passava muito mal e do nada. E aí eu media, né, quando eu passo mal assim, eu já tenho o medidor de saturação para ver a saturação, né, porque qualquer coisa é um aumento do oxigênio aqui. E graças a Deus, como eu disse para o Éder, a minha quantidade de oxigênio tem cada vez mais diminuído, graças a Deus. Então eu estou usando bem pouco mesmo, mas eu não posso ficar sem por enquanto, né? Mas enfim, tem melhorado, eu tenho trabalhado, eu tenho feito minhas coisas, graças a Deus. E aí eu vou medir, né, os sinais vitais, saturação, né, batimento cardíaco, pressão, está tudo bem. E por 2 ou 3 vezes os médicos me examinam e falam: Mateus, você não tem nada, cara, físico, mas, cara, eu estou me sentindo fraco. Então, você está com uma crise de ansiedade. Por quê? Porque às vezes você sente um pouquinho assim, alguma alteração, já vem na minha cabeça o medo de passar tudo que eu passei no ano passado. Sabe, enfim, fica um trauma, pessoal, fica um trauma. É um trauma forte, eu quase morri. É uma coisa muito forte. Então, para curar essa ansiedade, eu preciso submeter os meus medos à palavra de Deus, de que Deus está comigo. E Ele tem provado isso. Ele tem provado. Você não sabe, Bispo Éder, mas essa semana, quantas vezes eu ensaiei para dizer para o senhor: ó, não vai dar não. Mas por quê? Porque eu estava passando mal, não. Eu estava com medo de passar mal. Falou: já pensou, eu dando a palavra lá, eu passo mal lá, e aí acontece alguma coisa. Então até no louvor eu estava ensaiando. Falei: nossa, gente, será que eu vou passar mal? Será que eu vou...
Enfim, você fica com esse medo. Mas a gente tem que enfrentar esse medo, pessoal, crendo. Só que o que nos faz vencer esses medos? É porque a semente da palavra de Deus está no nosso coração. É a palavra viva, é a verdadeira. Então, essa é a questão, pessoal. E isso o coach não ensina. Ou seja, você vai passar dificuldade? Vai. Então, não é, o cara está em pecado. Não, filho, você está na vida, é isso. Você está vivo. Jesus, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A questão, pessoal, nós vamos ter lutas? É óbvio que vamos. Então, nós não podemos abraçar esse evangelho barato. Venha que os seus problemas acabaram. Não, o verdadeiro evangelho é venha, seus problemas estão apenas começando. Porque você vai ser perseguido, você vai ser mal falado. Jesus, ele advertiu tudo isso. Mas percebe como um falso evangelho vai mudando a própria imagem de Jesus. O que eu já vi de Jesus foi o primeiro coach da história. Jesus era rico porque ele tinha um jumento, o jumento era uma Ferrari da época. Gente, eu já vi tanta... vocês querem ver heresia e asneira? Vai na internet. O que mais tem é heresia e asneiras falando sobre Jesus. Mas por quê? Porque se configura o evangelho aquilo que ele quer que o evangelho diga. Tem isso também. Então, obviamente, que esse evangelho não tem raiz. Não tem raiz nenhuma. Por quê? Porque está no caule errado. Não está em Cristo. O Tim Keller, o falecido Tim Keller, ele diz assim: se você molda o evangelho às suas vontades, você não adora Cristo, você adora uma versão divinizada de você mesmo. E, infelizmente, é o que tem acontecido. Para concluir, pessoal, de verdade, no versículo 14 diz assim: aqui caiu entre espinhos, são os que ouviram. Perceba, pessoal, que todos esses exemplos que Jesus fala, todos eles ouviram. Todos eles ouviram a palavra. A questão é qual a nossa atitude em relação a esse ouvir. Aqui caiu entre espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Pessoal, como eu já disse aqui algumas vezes, lá em Romanos 12:2, o apóstolo Paulo diz assim, transformai-vos pela renovação da mente, a fim de que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Beleza. Se você perguntar, pessoal, para qualquer cristão, se ele quer viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ele vai responder de maneira positiva, sim, eu quero, óbvio. Quem não quer viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? A questão, pessoal, é que essa transformação da mente não é uma coisa tão simples. Porque, infelizmente, nós somos seres relacionais. Aliás, felizmente, Deus, ele é uma característica que Deus colocou. Mas eu digo infelizmente porque o pecado deturpou isso e nós somos muito influenciados. Como eu disse, essa influência faz até de uma maneira maléfica, de uma maneira negativa, a gente distorcer o evangelho para os nossos próprios fins, para os nossos próprios objetivos. Então, pessoal, infelizmente, nós somos seres fáceis de sermos influenciados. E a Bíblia diz que o coração do homem ele é enganoso, desesperadamente corrupto. E trazendo esse princípio, Jesus ele diz: não podeis servir a dois senhores. E vocês já pararam para pensar, pessoal, por que Jesus ele confrontou a riqueza? Gente, tinha tanto Deus falso na época de Jesus, tinha mitraísmo, tinha o zoroastrismo, tinha gnosticismo, tinha tanta coisa. A pleiade de deuses romanos, que na verdade são só versões com outro nome dos deuses gregos. Cara, Jesus tinha um monte de falsa divindade, falso Deus para ele atacar. Mas ele ataca a riqueza. Vocês já pararam para pensar nisso, pessoal? A riqueza é o que muitas vezes nos faz deturpar o evangelho.
e nos faz terras cuja palavra de Deus não frutificam. Então, é uma coisa que a gente tem que se atentar, porque como, né, o Éder, o bispo, nós ensinamos aqui, e a Bíblia ensina isso, não é pecado ser rico. A questão é se a riqueza domina o seu coração. A questão é, quem serve quem? Você usa suas riquezas para servir a Deus ou você serve as riquezas? É uma questão de que Agostinho de Hipona ele dizia, ele tinha um princípio muito caro para a tradição cristã, que é o ordo amores, ou seja, a ordem dos amores. Então ele dizia que quando o ser humano ama a Deus acima de todas as coisas, todas as suas paixões, todos os seus amores são organizados. Então, se eu amo a Deus verdadeiramente, eu vou amar a minha esposa como ela deve ser amada, eu vou amar os meus filhos, eu vou amar o meu irmão. Por quê? Porque todos os outros amores são consequentes do meu amor a Deus. Só que aí ele diz, quando essa ordem é desfeita, quando o ser humano passa a amar outra coisa além de Deus, toda a sua vida fica desorganizada. E ele tem muita razão nesse sentido. Porque quando ele ama a riqueza acima de todas as coisas, o amor dele à esposa já vai ser um amor diferente. O amor aos filhos já vai ser diferente. O amor às pessoas já vai ser diferente. Por quê? Porque desordenou tudo. E aqui ele está falando, Jesus está falando justamente, de que muitas vezes nós somos sufocados por isso. Nós somos sufocados pelas riquezas, pelos cuidados. Não, eu não posso me envolver tanto com o evangelho assim. Por que não? Porque você sabe, né? Tem coisas mais importantes. Como assim? Coisas mais importantes? Perceba que a hierarquia de valores que a gente dá demonstra quem de fato tem a primazia do nosso coração. E muitas vezes nós vivemos um evangelho deturpado por conta de estarmos sendo sufocados pelas coisas do mundo, pelos valores que o mundo diz, pelas riquezas, os cuidados, né? Não, então, é o seguinte, ó, hoje a gente vê a questão da inteligência artificial, né? E hoje nós vivemos numa sociedade, pessoal, que é muito visual. É muito visual. E não só visual no sentido estético, mas visual no sentido, assim, de titulações, né? A questão de você, assim, ter a sua imagem projetada de alguma forma. E uma coisa muito comum, até o Tim Keller diz num livro excelente dele, chama Fé e Trabalho, ou seja, usarmos o nosso trabalho para glorificar a Deus. Ele fala de uma versão do evangelho que tem dito, que é aquela coisa assim, é aquela coisa, né? Todo sofisma ele tem cara de verdade. Então, no primeiro momento, faz sentido, mas a gente vê que o engano está justamente ali. Qual o sentido? Qual a verdade nisso? E qual que é o engano por trás, né? Então, vamos lá, para eu terminar de verdade. Nós somos chamados para influenciar a questão do mandato cultural. Ou seja, nós precisamos ser relevantes. Ok. Só que aí nós entendemos errado essa relevância. A gente pensa que relevância é ter fama, é ter muitos seguidores no Instagram, é você ter o seu nome reconhecido. E aí o que acontece? Muitas pessoas começam a investir, e aqui outra coisa, não é errado você investir na sua carreira, não é errado você investir nos seus estudos, não é errado você investir no desenvolvimento humano. A questão, voltamos a Agostinho, qual é a ordem das coisas? Qual o espaço que isso tem tomado no seu coração? Então, às vezes, a pessoa, nesse intuito de ser relevante para a honra e glória de Deus, ela investe muito, muito, muito tempo no seu desenvolvimento pessoal. Só que aí, sem ela perceber, ela vai sendo enredada por isso e as atitudes dela demonstram que Deus deixou de ser o centro do coração dela e ela se tornou o centro, mesmo que ela pense estar sendo relevante para a honra e glória de Deus. Então, aquela coisa assim, não, ó, eu preciso ser relevante para glorificar a Deus, mas eu vou ser relevante se eu investir na minha vida. Então, a atitude dela até começa correta,
Só que ela vai investindo, aquilo vai tomando o tempo dela, e ela vai investindo naquilo, então ela já deixa de fazer aquilo que ela fazia na igreja, ela já deixa de acompanhar aquela pessoa que ela estava acompanhando, ela já não dá muito tempo para a família dela. Por quê? Porque ela está investindo no tempo dela, a fim dela ser relevante para a honra e glória de Deus. Mas quando ela vê, quando ela menos percebe, ela está construindo uma versão divinizada dela mesma, no sentido de que todo o tempo dela, todo o esforço dela é para ela. Ou seja, eu preciso investir para ser relevante para a honra e glória de Deus. Mas essa busca por ser relevante não está glorificando a Deus. Por quê? Porque ela tem tomado todo o tempo dela para investir nela mesma e não tem tido tempo para Deus. Não tem tempo dela para a disseminação do discipulado, da vida com Deus. Isso é uma coisa, pessoal, muito sutil, muito sutil. Quanto tempo do seu trabalho, quanto tempo da tua profissão, quanto tempo do investimento pessoal tem tomado da sua vida? E a gente precisa fazer um equilíbrio. Como o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 11, 28, examinai o homem a si mesmo. Logicamente que ele está falando ali na questão da ceia, mas isso vale para todas as áreas da nossa vida. Então a gente precisa tomar cuidado. Por quê? Porque isso pode ser um elemento que sufoca a semente da palavra de Deus. E aí a gente pensa estar glorificando a Deus, mas na verdade está construindo a si mesmo como uma divindade. Ou seja, você tem devotado todo o seu tempo para o seu próprio desenvolvimento e tem esquecido as coisas de Deus. Amém, pessoal? Isso é muito sutil, como eu disse. E às vezes muitas pessoas agem assim de maneira inconsciente. Por isso que a gente precisa despertar para isso. Amém? Amém, pessoal. Eu queria chamar o pessoal do louvor. A gente ter um momento de oração. A fim da gente sondar, pessoal, podem colocar de pé. A gente sondar o nosso coração, pessoal. Se nós temos em algum ponto, em algum desses pontos, não deixado a semente da palavra de Deus frutificar no nosso coração com perseverança. Às vezes é o fato da gente receber a palavra de Deus só na nossa mente, ou só no nosso coração, ou a gente ser sufocado com prioridades distintas daquilo que a palavra de Deus diz. E como eu disse, são coisas que às vezes a gente não percebe. A gente vai perceber só depois, quando nós acordamos e vemos, nossa, a palavra de Deus não tem frutificado. Eu não tenho frutificado com perseverança. Então a gente precisa analisar tudo isso. Amém? Aleluia. Irmãos, feche os seus olhos, vai orando aí, vai pedindo para Deus discernimento, que o Espírito Santo possa tocar na sua vida, dando discernimento para você, em quais áreas que tem impedido a frutificação da semente da palavra de Deus na nossa vida, no nosso ministério, na nossa família. Enquanto eu preparava esse sermão, eu comecei a identificar tantas coisas na minha família que eu ainda preciso consertar, na minha vida. Oh, Jesus, tem misericórdia de nós, Deus. Em nome de Jesus.
Senhor Jesus, obrigado, Deus, por esse culto, obrigado por esse tempo, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Que Teu Espírito Santo possa nos expor cada dia mais a Tua palavra, o Teu verdadeiro Evangelho. Senhor, que a semente da palavra do Senhor possa ser plantada, Deus, a fim de dar muitos frutos, a 100, a 60, a 30 por um. Em nome de Jesus, Deus. Senhor, sonda o nosso coração, sonda a nossa mente, sonda a nossa vida de maneira completa. Que possamos, Deus, em nome de Jesus, ser totalmente submissos a Ti, submissos à Sua palavra, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Queria chamar o Bispo Éder para dar a bênção apostólica aqui. Irmãos, vamos aproveitar que nós estamos orando, orar pelo nosso irmão Alex. Sua mãe pediu para a gente, foi para a UPA, né, com esses sintomas de dengue, talvez seja dengue, né, para Deus colocar a mão. Ouvi falar que esse mosquito da dengue não é muito fã do inverno, né, quando vai chegando o inverno eles vão cessando, esse mosquito é tropical, então vai passar logo, vai vir uma frente fria aí, em nome de Jesus, espantar esse bicho, que tão pequenininho e causa um mal grande no nosso corpo, né? Vamos orar pelo Alex, estenda sua mão para o alto. Pai, nós colocamos o Alex na Tua presença, Pai, que a Tua graça seja com ele. Ó Pai, encaminha este homem, esse servo, Pai, para que os profissionais possam, Senhor, diagnosticá-lo, Pai, e dar direção a ele em nome de Jesus. Que a Tua graça, o poder que há no Teu nome, Senhor, venha sobre ele, o poder que cura, o poder que é no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Rega tua mão para o céu, que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce presença do Espírito Santo esteja conosco, com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida. Vá em paz em nome de Jesus.